Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. Aqui quem vos fala é o pastor Fábio. E nessa mensagem da noite, nessa oração da noite, eu quero convidar você a poder meditar e fazer uma oração poderosa pela tua vida e pela vida de quem você tem intercedido e pedido a Deus. Porém, antes de começar essa mensagem, eu vou pedir para que você possa compartilhar essa mensagem. Tem um link de para você poder estar compartilhando abaixo do vídeo. Se você é novo no canal, você pode estar inscrevendo-se no canal e também clicando no sininho de notificação. E tanto você que já anda conosco, quanto você que chegou agora, você pode estar deixando o seu like. O seu like apoia muito o nosso canal, mostra que você tem gostado do conteúdo e faz com que o YouTube venha divulgar, indicar o nosso vídeo a mais pessoas, onde essa nossa mensagem vai chegar mais longe a mais pessoas interessadas pelo assunto de meditação na palavra e oração. Amém, queridos? Então nós vamos para a nossa mensagem da noite. Hoje, dia 2 de maio, oração da noite, nós vamos meditar no livro de Daniel, capítulo 6. Esse livro, irmãos, é um livro muito conhecido, o livro de Daniel, lido por muitos, e ela sempre nos traz aprendizados bem interessantes. É bom nós podemos salientar que Daniel, ele com muitos do seu reino, da sua terra, eles foram sitiados pelo rei Nabucodonosor. Ele é rei da Babilônia e ele pegou os homens de melhor aparência, melhor estatura, que aparentemente se demonstravam mais inteligentes, se destacavam, para poder fazer ali uma lavagem cerebral na mente desses jovens e assim poder trazer uma manipulação, poder assim, com o passar do tempo, implantando a sua visão idólatra, a sua visão de outros deuses, de falsos deuses, para aquele povo de Daniel, aonde eram pessoas que realmente adoravam ao Deus verdadeiro. Quando você lê essa história, você vê que Daniel, ele e seus companheiros, eles decidiram a não se contaminar com aquela cultura, com aquela forma idólatra de lidar com as iguarias do rei, com a bebida, com as comidas e com tudo mais. Com isso, mesmo eles decidindo não se contaminar, mas não afrontando também ao rei Nabucodonosor, Daniel e seus companheiros, eles simplesmente foram considerados, após o tempo de estudo, o tempo de preparação, eles foram considerados homens de extrema sabedoria, de muito conhecimento, e que eles foram considerados homens 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores do reino de Nabucodonosor. Com isso, tanto Daniel quanto os companheiros dele, Ananias, Misael e Azarias, eles se destacaram e começaram a ajudar no governo do reino ou em outras áreas voltadas ao reino. No capítulo 6, ele nos mostra exatamente que Daniel, ele foi um supervisor. O rei ele simplesmente criou, eram várias províncias, né, vamos dizer assim, vários vilarejos, para que a gente possa entender melhor. Foi colocado governantes em cada província dessa, e sobre um determinado grupo de províncias, onde tinha esses governadores, cada província tinha um governador, eles colocaram 3 supervisores. E desses 3 supervisores, Daniel foi um deles, e Daniel ele se destacou grandemente sobre a sua forma de administrar, a sua forma de governar. E nós começamos a entender que esses governadores, que na Bíblia é chamado de
ele é chamado de sátrapas, eles viam tanta a influência de Daniel, a forma correta e honesta como ele lidava, que eles tentaram armar uma emboscada para poder acusar Daniel de algo. Isso você pode estar lendo no capítulo 6 de Daniel, que você vai estar vendo exatamente que esses governantes, né, eles se reuniram para poder achar um meio de pegar Daniel, de fazer com que o rei pegasse raiva dele, acusasse ele de alguma coisa, mesmo que fosse injustamente, mas que o rei acreditasse. E com isso eles chegaram com uma proposta para o rei, sabendo que Daniel orava 3 vezes ao dia, eles chegaram ao rei e proporam para o rei que durante 30 dias, se alguém orasse a outro deus, a qualquer outro homem que não fosse o rei, que ele fosse jogado na cova dos leões. E claro que eles fizeram isso e ainda foram espiar, né, Daniel. Daniel ficou sabendo, foi para tua casa, subiu até o teu quarto, de janela de frente que dava para Jerusalém, como ele sempre fazia, e orava, e ali se prostrava e orava. E eles viram e simplesmente foram lá e dedurar para o rei, falando que Daniel tinha feito algo errado, tinha feito algo contra o decreto do rei. Com isso, o rei simplesmente teve que cumprir com o seu papel de aprisionar Daniel e jogar ele na cova dos leões. E como muitos já sabem, Deus ele fez um milagre muito grande. E aí que entra a nossa meditação da palavra no livro de Daniel, capítulo 6, o verso 19 até o 22, que diz assim: Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-los de leões? Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Então, amados irmãos, a nossa meditação é para mostrar, é para nós analisarmos que quando você se decide andar com Deus, andar em retidão, muitas vezes você vai chamar atenção pela sua forma correta, pela sua forma honesta, pela sua forma firme de agir e não se corromper com as coisas do mundo. E isso vai trazer muita inveja, muitas vezes, vai trazer situações onde muitas vezes irão te acusar sem realmente você ter nada. Quantos de vocês que estão me ouvindo agora já não foi acusado injustamente? E olha que muitas vezes você nem sequer era cristão. E isso já acontecia. Você imagina quando você começa a andar com Deus? Começa a andar corretamente, a seguir exatamente aquilo que Deus quer? Acontece exatamente como o caso de Daniel. Porém, Daniel ele não deixou se abalar em hipótese alguma. Ele foi jogado na cova dos leões. Mas ele creu tanto em Deus, ele tinha tanta fé, que Deus iria ser a favor dele, que iria inocentar ele. Ele tinha tanta certeza que ele não tinha feito nada de errado, que o próprio Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Mas eu penso muito mais, irmãos. Fechar a boca dos leões, os anjos foram lá e fecharam. Mas e as patas com as suas garras afiadas? Como será que aconteceu? Os anjos eles não só vieram e fecharam a boca dos leões, mas é como se ele tivesse amansado cada leão que tivesse ali naquele lugar. E Daniel conseguiu passar todo aquele período ali naquela cova dos leões sem ter nenhum arranhão ocasionado pelos leões. Mas em compensação, os homens que tinham acusado Daniel,
eles foram lançados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e com seus filhos. E olha só que interessante no verso 24, que mesmo antes de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram, despedaçaram todos os seus ossos. Imagine uma só pessoa como Daniel caindo naquela cova. Se não fosse a ação de Deus, a ação misericordiosa de Deus, a mente tranquila e sossegada de Daniel, de que ele não tinha feito nada de errado, com certeza Daniel também teria se tornado aí um aperitivo de leões. E no nosso mundo, você pode não ser jogado mais em covas, mas muitas vezes você está sendo jogado diante de pessoas que realmente podem te estraçalhar por completo. Te estraçalhar palavras, te estraçalhar através do poder que elas têm, de te mandar embora, de fazer uma acusação grave. E muitas vezes, como diz aquele ditado, até você provar que nariz de porco não é tomada, meu amigo, aí é difícil. Mas graças a Deus, você tem um Deus, o Criador do céu e da terra, que Ele é com você. E que se você estiver andando diante de Deus, na fidelidade com Deus, você vai ser considerado inocente à vista de Deus. E se necessário for, Deus enviará um anjo para fechar a boca desses leões de hoje em dia. Amém, queridos? Então, continue andando no caminho que Deus quer. Continue obedecendo, sendo fiel, mas também sendo destaque naquilo que você faz, com qualidade, fazendo bons planejamentos, sendo honesto em tudo que você faz, e você vai ver que você vai se destacar, você vai ser como Daniel, vai se destacar no trabalho, aonde até mesmo você poderá ser promovido, e não somente na área financeira, na área profissional, mas em todas as áreas na sua vida. Se você for honesto, se você for uma pessoa, um bom líder, com certeza Deus fará justiça a você e não deixará que Satanás e seus demônios, os inimigos da maldade, pessoas que são usadas por eles, venham atacar e devorar e acabar com a tua vida. Amém, queridos? Vamos estar orando? Amado Pai, em nome de Jesus, nessa oração da noite, Pai, dia 2 de maio, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, cada irmão e irmã que hoje está orando junto conosco nessa oração. E que eles venham ser, meu Pai, venha ter Daniel como exemplo de honestidade, de boa administração, de fidelidade, de honestidade, aonde eles possam andar, Pai, de maneira correta, justa, onde eles possam ser exemplo em tudo aquilo que eles forem fazer, Pai. E que ninguém consiga achar defeito, Pai. Ninguém venha conseguir achar motivos concretos, verdadeiros para acusar os teus filhos. Mas que mesmo que julguem, mesmo que armem contra os teus filhos, Pai, que o Senhor venha hoje colocar as tuas mãos poderosas, fazer a justiça, Pai. Fazer justiça em favor dos teus filhos. Fazer justiça, meu Pai. Porque se eles forem considerados inocentes à tua vista, Pai, eu tenho certeza que o Senhor, se necessário for, enviará anjos para poder proteger os teus filhos. O Senhor abrirá portas, o Senhor verá meios para inocentar os teus filhos, Pai. Porque o Senhor não faz conivência com o mal. O Senhor não faz conivência com o jugo errado. O Senhor vai livrar como livrou Daniel, Pai. E que nessa noite o Senhor venha sobre a vida de cada um que está nessa oração, ouvindo essa mensagem, abençoando, trazendo paz, tranquilidade, mente tranquila, Pai, uma mente sossegada, onde a casa, a família, os filhos venham a ser abençoados com a Tua presença. E que a boa notícia, a notícia boa venha do Senhor, com boas informações, boas notícias nessa noite, Pai. Traga um descanso que venha revigorar o cansaço, Pai. Que venha trazer uma mentalidade nova, que venha trazer uma imaginação próspera, aonde venha fazer com que eles sejam pessoas criativas nos seus trabalhos, na sua vida profissional, mas também na sua casa e com os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus,
nós consagramos os teus filhos, essa noite, o descanso e a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.